Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos bem-vindos a essa casa abençoada, que na verdade é uma casa, templo, uma escola e também um hospital. Porque afinal, essa casa recebe todos nós com muito carinho e recebe para que possamos aliviar nossas dores no dia a dia, que não são poucas. Essa é a verdade. Então estamos aqui com esse objetivo sempre, de buscarmos um lenitivo para as nossas aflições. O Mestre Jesus disse claramente, e hoje pela manhã, numa outra casa, nós brincamos dizendo, perguntei para o grupo o seguinte: Jesus faz fake news? Todo mundo, não. Falei, então, portanto, nós, ao estudarmos os ensinamentos de Jesus, nós temos que entender, devemos pelo menos entender, que muito dos ensinamentos a gente não compreende no primeiro momento. Porque Jesus ensinou através de parábolas. E os discípulos perguntaram para ele no momento: Mestre, por que falas através de parábolas? Então ele disse a ocasião de que se a fala fosse direta, as pessoas não compreenderiam. Como até hoje não compreendem. Né? Vejamos nós aqui, por exemplo. Todos nós já vivemos há mais de 2000 anos, com certeza, né? Todos nós vivemos na época de Cristo. Então, desde lá, nós tomamos conhecimento do Evangelho. E refletindo na nossa intimidade, o que sabemos? Não é? O que sabemos? Às vezes, sabemos bem. Mas Tiago foi claro quando ele disse: a fé sem obras é fé morta. De que adianta eu saber e não agir, e não praticar? A nossa querida Madre Teresa de Calcutá, né, que todos conhecem bem, ela disse uma ocasião de que ela preferia mãos laboriosas do que lábios fervorosos em ação e sem nenhuma atitude para o próximo. Infelizmente a gente vê muito, não é? Muito. E nós mesmos em alguns momentos, ou em vários momentos, temos atitudes dessa maneira. Então é preciso que a gente reflita, que a gente comece o quanto antes a caminhar. Jesus não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é Ele que nós temos que nos espelhar, é nele. Mestre, guia e modelo. O que é um mestre? Aquele que a gente segue. O que é o guia? Aquele que eu sigo também. Eu não posso ir na frente do guia, o guia vai na frente. Olha, esse caminho é tortuoso, olha, esse caminho é perigoso, olha, isso aqui. Então eu vou seguindo o guia. E o modelo? O que fazemos com os modelos? Nós copiamos, né? Modelo de uma roupa, modelo de um carro, modelo de um tênis. Então se copia, se o interesse é fazer igual. Então, amigos, a casa nos deu a oportunidade de falarmos de 3 itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro do capítulo 5, que já vem sendo estudado aqui já há um tempo, que trata parte das bem-aventuranças. Capítulo 5 é bem-aventurado os aflitos. Quem de nós não é aflito? Todos somos. A única diferença é que uns são mais, outros menos. E tem uma diferença também de alguns estão caminhando, procurando sair, e outros estão afundando cada vez mais.
Então é preciso, amigos, que a gente realmente reflita bastante, né? Viver, eu gosto de escrever isso nas minhas agendas, que eu vi um dia uma psicóloga falando isso, gostei muito. Toda a agenda minha tem escrito isso na capa. Viver é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque complica. Se a gente for olhar os ensinamentos básicos de Jesus e das boas maneiras, né, que se prega, todo mundo sabe. Né? Todo mundo sabe que tem que respeitar o próximo, todo mundo sabe que não pode pisar na grama, todo mundo sabe que não pode roubar, que não pode... Todo mundo faz. Ou seja, melhor dizendo, né, muitos fazem. Então a gente tem que refletir bastante, entrar no nosso íntimo, refletir sobre um dos grandes ensinamentos de Santo Agostinho, que eu não sei se vocês sabem. Santo Agostinho é filho de Santa Mônica, sabiam? Filho de Santa Mônica. E dizem que ela vivia com o joelho esfolado, de tanto pedir a Deus para botar o filho na linha. Que ele gostava de uma farrazinha, gostava de sair, gostava... Fazia nada exagerado não, mas era bastante, como jovem, né? Bastante desviado dos objetivos maiores. Então o que ele diz para nós? Que ao deitarmos, todas as noites, que a gente possa refletir com muita intensidade no nosso íntimo e ver o seguinte: o que eu fiz hoje durante o meu dia, a quem eu fiquei devendo algo a mais do que ele precisava, a quem eu poderia ter feito mais e não fiz. E por aí vai. Comigo. Qual a preocupação que eu tive comigo de crescer, desenvolver? Porque todos sabemos, se nós não nos equilibrarmos, nós não cuidamos de ninguém. Ninguém pula no rio para salvar alguém se ele não sabe nadar. As mães fervorosas costumam fazer isso, né? E às vezes dá certo. Mas a gente tem que estar equilibrado. Aquele ensinamento, aquela recomendação, né, de segurança que tem nas aeronaves, eu acho extraordinário aquilo. Né? Quando o avião entra na linha de voo, né, os comissários falam assim: se a aeronave despressurizar, máscaras cairão à sua frente. Use primeiro em você e depois quem estiver do seu lado. Não fale em exceção. Ah, não é criança. Não. É primeiro em você e depois quem está do seu lado. Ah, mas é idoso. Não. É primeiro em você. Porque senão embaraça e os dois desmaiam. Então a gente tem que entender isso. Se não me engano foi o Delano, semana passada falou sobre isso, o Telmo, de que não adianta a gente sair desesperado para ajudar as pessoas se eu estou fraco. Aí vão ser dois enfraquecendo. Não é? Então a gente faz de acordo com nossos limites. Porque além dos nossos limites, quem faz é Deus. Quer alguém melhor para saber dos nossos limites do que Deus? Não é? A gente está sempre brigando com a família, né? Minha irmã, por exemplo, quer ajudar uma outra irmã que não quer ser ajudada e fica adoecendo. Eu falei: Selmi, você está fazendo o possível. Fora disso é Deus. Quem faz o impossível é Deus. Nós não. O ser humano não tem essa capacidade de fazer o impossível. Tem? Não tem. Né? Então, o que vamos falar aqui é dentro desse capítulo de aflições. Vou só reler aqui um pouquinho os estudos que já foram feitos aqui antes. Justiça das aflições. Causas atuais das aflições. Causas anteriores. Sabemos, né, na reencarnação, nós já chegamos com a sacolinha cheia, né? A malinha nossa já vem com muita coisa. E nós, né, como não poderia deixar de ser, acrescentamos mais um pouquinho. Ao contrário, nós tínhamos que estar esvaziando, né? Então a gente acrescenta e as aflições vão aumentando. Eu gosto muito de fazer analogia, eu fui gerente de banco, que a Terra vai imitando, né, as coisas divinas, as coisas do mundo espiritual, de maneira grosseira, mas vai desenvolvendo devagarinho, né? Eu fui gerente de banco.
O que a gente fazia na hora que chegava um cliente que falava assim: ô, seu gerente, eu não dou conta de pagar esses R$ 800 por mês, não. É impossível. Pois é, meu amigo, mas e aí? A gente vai conversando. E a gente vê que realmente a pessoa não tem condição. Hoje está mais ou menos estabilizado, né? Antes era pós-fixado, né? Juros aumentavam todo mês, era complicadíssimo. Então, o gerente fala assim, até hoje é assim: quanto que você pode pagar por mês que não vai te apertar? Aí a pessoa fala assim: eu não vou nem falar, não, que você vai achar que você vai falar que não tem jeito. Fala aí, meu amigo, quanto que você pode pagar por mês que não vai te apertar? Aí a pessoa fala assim, já morrendo de vergonha, que ele pensa assim, né? Eu, na minha experiência, lembro muito bem disso. Ele, não, vou falar, mas estou até com vergonha de falar. 200. E o gerente continua sereno. 200, então, dá para você pagar tranquilo, sem atrasar? Dá, seu gerente, mas se for um tiquinho, vê aí. Aí o gerente pega as maquininhas modernas, né? E faz o quê? Ele bota lá, está devendo, digamos, 5 mil. Prestação vai ser 200. Quanto que isso significa de prazo? Aí o prazo vai lá na frente, né? 60, 65 meses. E o cliente ainda costuma assustar com o gerente, fala assim, vai dar para você pagar em 65 meses 197. Ele falou, não, foi menos 200? Menos 200. Mas que maravilha, a pessoa sai feliz. E o gerente sabe que ele vai pagar regularmente. O que Deus faz? Deus sabe que muitas vezes nós não damos conta das dificuldades que nós contraímos, que vieram acumulando nas encarnações. Então, o que ele olha e fala? Não, o Elcio não tem condição de, nessa próxima encarnação, de liquidar isso, não. De jeito nenhum. Então, vou dar uma amenizada para ele, vou estender o prazo. Então, esse aqui eu vou deixar para outra, se ele desenvolver mais um tiquinho. E joga para frente, né? E vai jogando para frente, a gente vai crescendo, e a coisa vai ficando mais aliviada. Então, amigos, tudo é feito para que a gente possa seguir em frente e seguir com passos equilibrados. Mas qual é o maior complicador disso? Chama-se nós mesmos. A gente complica, a gente dificulta. A gente recebe alguém, um amigo, um familiar, que fala assim, ô Zé, eu vou dar uma dica aí para você resolver isso. Eu, por exemplo, fui gerente de banco, né? Às vezes eu falo com um parente, um amigo, e falo assim, deixa eu te dar umas dicas aqui, para você aliviar esse negócio aí. Vou te dar umas dicas, você vai no banco e conversa lá. Na hora que você começa a abrir a boca, o indivíduo já fala assim, acho que não vai dar certo não. Ele nem esperou você terminar. Eu fui gerente de banco, conheço. E ele não conhece, porque está apertado. Se conhecesse, não estava apertado. Falei, eu acho que eu vou morrer sem resolver isso. Cadê o ânimo? Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Foi isso que eu falei a respeito do fake news. Ele mentiu? Não. Nós podemos fazer também. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E muito mais. É incrível isso, né? Mas podemos. Agora, quantos anos tem Jesus? Governador da terra, participou da criação da terra, pedido do Pai. A terra tem quantos anos? 4 bilhões e meio, mais ou menos. Então Jesus tem quanto? Se ele participou da criação, se ele governa. Então basta que a gente comece a caminhar para frente, não interessa o prazo Deus é que sabe. E vamos renovando. Então nós vivemos com essas dificuldades todas, com as aflições diversas. A gente vê um noticiário aí, dá vontade de chorar, né? Dá vontade de não ver mais nada, de tanta desgraça, de tanta coisa ruim. Agora, nos noticiários fala que é algum ser de outro planeta que está fazendo essas coisas erradas todas aí? Não, é desse planeta, Terra. E a maioria das vezes é perto da gente. Às vezes são numa vizinha de casa, não é assim?
Então a gente fica, é uma loucura. Eu olhei uns registros para fazer esse bate-papo aqui hoje. Dados da Organização Mundial de Saúde. Todo ano, isso tem um ano atrasado já, mais de 700 mil pessoas tiraram a própria vida. Quase 1 milhão. Crianças e adolescentes, em 2021, 1.300 crianças e adolescentes tiraram a própria vida. Nunca se viu tanta criança e adolescente fazendo autoextermínio. Eu não lembro disso no passado, não. Não lembro disso, não. Eu nem ouvi falar disso. Né? Mas hoje tem. É de graça? Não. É fruto das semeaduras que todos nós vem fazendo. Não é? Onde que eu estou jogando minha semente? Na estrada? Para o passarinho comer? Nos pedregulhos? Nos espinheiros? Ou em terra fértil? Vai nascer de acordo com a minha plantação. Ou não vai nascer nada. Como as 3 primeiras semeaduras, né? Da estrada, da pedreira e dos espinheiros. Nasceu um pouquinho, né? E morreu. E isso se faz uma comparação conosco, essa parábola. Cresceu um tiquinho, se entusiasma, é a fé que nós temos. Você empolga e morre. Aí jogou lá no espinheiro, que tinha um pouco mais de terra, e tal, abafado ali e tal, começou a crescer, cresceu um tiquinho, você empolgou mais ainda, aí veio outros falaram coisas no seu ouvido e tal, e você caiu no mundo e esqueceu também, morreu também. Quem de nós efetivamente está semeando devidamente? Né? Por isso que estamos aqui hoje, no mundo, com essas dificuldades todas. E aqui fala claramente, no item 29 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, no mundo tereis aflições, sacrifício da própria vida, ou seja, autoextermínio. Tem uma pergunta. Aquele que se acha desgostoso da vida, está amargurado, está triste, sem ânimo, mas que não quer extingui-la, ou seja, ele não tem coragem de se matar, mas está desgostoso, está desanimado. Ele não tem coragem de fazer isso com as suas próprias mãos. Está falando aqui. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la pelas próprias mãos, será culpado se ele procurar a morte num campo de batalha, como soldado, com o propósito de morrer e não honrar sua vida num campo de batalha, não é assim? O soldado morre em guerra, ele muitas vezes é herói, né? Mas olha só, a pergunta e olha a resposta. Vou repetir a pergunta. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la com as suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Pergunta interessante, né? Então vamos ver o que tem de resposta para a gente refletir bastante. Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outro o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Ou seja, está se matando do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se o homem se mate ele próprio, ou faça com que outro o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional nesse caso. Se não, de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de um pretexto para cobrir
um ato e desculpa aos seus próprios olhos. Se ele desejasse de fato servir o país, está dizendo aqui, ele cuidaria de viver bem e sempre defender o país com saúde, lutando por N causas além das guerras. Não é verdade? Então isso não é desculpa para o indivíduo se martirizar, mortificar, né? Tem uma expressão que chama-se mortificar, né? Se sacrificar, fazer flagelos. Isso não é bem visto aos olhos de Deus em hipótese alguma. Deus nos criou o Espírito, nos deu esse corpo, cada um de nós, para nós vivermos e vivermos em abundância. Vivermos bem, saudável. O corpo é a morada do Espírito. Eu vou largar para lá essa morada do Espírito? Que valor que eu estou dando? Isso nos compromete também, né? É a morada do Espírito. Eu largo para lá. O que acontece? Eu vou responder por aquilo, né? O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, que não é fácil. Não precisa ir atrás de morte, não. E todos sabemos, especialmente nós espíritas, que o comprometimento com o autoextermínio ele é muito grande. Muito grande. Porque Deus nunca justificou isso em hipótese alguma, né? A pessoa vai, mas tem caso e tal. Todos os casos são ruins. Claro que Deus, na sua misericórdia, né, na sua bondade, no seu amor incondicional, né, ele avalia com critério. Né? O sujeito, por exemplo, está louco, desvairado, completamente louco e se mata. É diferente de um que brigou com a mulher, que perdeu o emprego e dá um tiro na cabeça, está completamente diferente. Mas ambos são comprometedores, né? Ambos. Mas é bom que fique claro que em hipótese alguma justifica. Nós fomos criados por Deus para viver, crescer, ser feliz, desenvolver e atingir o objetivo que é chegar no topo da escala espírita, que é o nível onde estão os espíritos puros, onde está Jesus. É crescer. Difícil? É. Possível? É também. Né? Então temos que nos esforçar. Nos esforçar. Não devemos desanimar. Esses desatinos que existem no mundo hoje com essa intensidade muito grande, a gente fica observando, né, especialmente a gente que trabalha em casas espíritas, né, de que as pessoas que se ocupam no dia a dia, além da sua ocupação tradicional no seu trabalho, né, tem a ocupação de família, que a gente deve dar atenção, que muitos não dão, né, muitos não dão. É o que se fala do cadinho da família, né? Cadinho, para quem não sabe, é aquele caldeirão que tem nas metalúrgicas, onde derrete o aço, o ferro, o ouro. Então, a vida em sociedade, família e etc., são cadinhos para nos reformar diante das adversidades, das dificuldades que acontecem. Uma doença, um problema financeiro sério, inesperado, e por aí vai. Agora, aquele que está próximo de Deus está mais seguro. Aquele que está em dificuldade, ele afastou de Deus. Quantas casas religiosas tem por aí que estão precisando de tarefeiros, além de hospitais, clínicas, etc. Quantas? Muitas, muitos. Na nossa casa, ela, por exemplo, ela é grande e mexe e vira e precisa. Teve que fazer uma aclamação na última AGF, que é a Assembleia Geral, né? Porque está faltando 2 tarefeiros na área lá. Falou, não, fulano, você é contador, vamos participar disso aqui. Aí aclamou e tal, entrou. Porque as pessoas não se apresentam. Isso não é regra geral, não. Né? Aconteceu agora. Então, o que a linguagem popular,
que vem atravessando séculos e séculos, os nossos antepassados falam. Mente vazia, completa aí. Oficina do demônio, do diabo. Então, nós sabendo disso, não devemos deixar nossas mentes vazias. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Principalmente, além das atividades naturais, se eu estou envolvido com atividade do cunho caritativo, se eu estou ajudando pessoas com dificuldades, o que acontece? Eu vejo problemas muito maiores do que os meus. Aí eu falo, nossa, eu estava reclamando, na verdade, o negócio, eu estou até bem. Aí essa pessoa se fortalece, não é? O que a gente vê de modo geral, nesses jovens e tal, que estão aí, essa loucura, internet, tudo desregrado demais. Uma das coisas maravilhosas que eu vi que se criou aí foi recolher celular dos meninos na escola. Pelo amor de Deus, hein? Todo mundo foi a favor, até os que em princípio não eram. Porque os meninos estão desviados de tudo. Eu fico olhando nos meus relacionamentos e conversando sempre com um amigo aqui e ali. A gente não vê os meninos mais indo na igreja, não. Né? O maior número de religiosos são os católicos ainda, né? Você não vê? Fora, seus filhos frequentam a igreja? Ah, eles não estão frequentando, não, porque a gente não está tendo tempo de ir. Gente, não tem tempo de ir. Quantas vezes uma casa abre? A nossa casa, por exemplo, todos os dias, independente de feriado e tudo, todos os dias, 2 vezes reunião pública e quarta-feira tem 3. E o sexta-feira não tem tempo. Você já vê que é conversa fiada. Como não tem tempo? Agora vai perguntar dos Big Brother, não tem nada contra. Cada um faz o que gosta, o que curte e tal. Mas ocupa com coisas que efetivamente não estão acrescentando. E a pessoa dá notícia. Crime horroroso aparece aí durante o dia em algum lugar. A grande maioria sabe. Nossa, você viu? A mulher do cara e mais a amante matou as 2, suicidou, não sei o quê. Essas pessoas estavam próximas de Deus? Essas pessoas estavam ocupadas com coisas saudáveis? Possivelmente não. Tem exceções. Mas temos que nos ocupar com coisas saudáveis. Tem que nos ocupar. Não é virar beato, não. Né? Lá na fraternidade, toda fraternidade tem disso, né? O pessoal fala assim, os parentes às vezes brincando e tudo, às vezes nem é brincando, né? Você não vai levar o colchão de uma vez para lá, não? Não tem isso. A gente escuta muito isso. Minha família mesmo vem falando isso nos últimos tempos. Eu falei, não vou levar não. Sério? Eu falei, não, porque já está lá. Aí eu brinco, né? Já está lá. Entende? Então vamos lá. Pergunta 30. Se um homem se expõe a um perigo iminente, ou seja, que pode acontecer a qualquer hora, para salvar a vida de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, que ele ajudando essa pessoa, ele vai morrer, pode o seu ato ser considerado suicídio? Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? A gente fica pensando, né? De repente o cara está debaixo de um caminhão que vai cair a qualquer hora, mas se alguém não for lá puxar ele, porque ele quebrou as 2 pernas, ele vai morrer. Mas você pode entrar lá e o caminhão cair, né? Aí você fica naquela. Vamos ver a resposta. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio. E sim, apenas devotamento e abnegação de ajudar o próximo. Embora também haja a certeza de que não morrerá. Aí eu pergunto, qual é o ser humano que tem certeza que ele vai morrer? Quem tem certeza que ele vai morrer é Deus. Quantos casos a gente não vê aí, né? Ontem eu vi uma mulher caiu um avião, a altura de 10 metros e tanto, mas não teve nada. Tem gente que cai com 1 metro do chão e morre. É Deus que sabe, né? Quem poderá dizer que a providência não reserva ao inesperado meio de salvação na situação crítica? Pergunta 31. Proveito dos sofrimentos para outrem, para outra pessoa.
Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em próprio benefício? Está sendo egoísta, né? Poderão tomar seus sofrimentos proveitosos a outro? Resposta: podem esses sofrimentos ser de proveito para outro, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios de tais criaturas se imponham, contribui para o bem-estar material de seus semelhantes. Então são sacrifícios que a pessoa faz, podendo fazer, mas para auxiliar aquele que não tem condição nenhuma de fazer. Aí tem mérito, não é? Tem mérito. Eu fiz um registro de algumas considerações de aflição, falta 5 minutinhos ainda, que o Emmanuel nos traz para refletir. Cada criatura retorna à Terra, né, a reencarnação, com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras, diz respeito ao seu passado, às coisas que ele fez. Então ele já chega com aflições já em potencial, né? Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável quando precisa no campo dos nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos em que nos reajustarão as diretrizes dos pensamentos. Acolá é o templo doméstico transformado em cadinho, nós falamos aqui, de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias. Caldeando é criando uma formatação, né, com uma forja, né, nesse alto forno, né, moldando, para que a simplicidade nos retorne à existência. E além, mais distante ainda, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade, procurar o caminho do bem. E ele coloca aqui, fechando esse item, em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista pelo ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais na esfera superior. Amigos, sabemos, escutamos isso 1000 vezes nas casas espíritas, de que um dos maiores mestres que temos no nosso cotidiano na Terra são as dificuldades, são as aflições. Elas nos ensinam de maneira extraordinária, porque facilidade não ensina ninguém, não. O amigo que passa a mãozinha na cabeça dele, não, é bobagem, esse cara é chato demais, esse, entendeu? Está nos piorando a evolução e não nos ajudando. Então, as dificuldades são mestres, desde que eu enxergue dessa maneira, né? As pessoas têm maneira de fazer assim, vocês espíritas gostam de sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer. Espírita nenhum gosta de sofrer, conheço, não? O que é esse entendimento equivocado que as pessoas têm? É porque nós enfrentamos as dificuldades sem lamentar, sabendo que aquilo é passageiro e sabendo que o meu empenho para afastar disso vai acontecer se eu fizer realmente com fervor e de maneira correta, né? Não bastará sofrer, diz Emmanuel. É preciso aproveitar o processo da dor, convertendo-a em roteiro de luz, né? O que nós colocamos aqui. Aproveite as dificuldades e tire ensinamento. Olha a vida de Cristo, né? Essa passagem dele. Pouquíssimo tempo, né? 3 anos mais ou menos, não é isso? Olha o que ele sofreu. Olha o resultado que nós temos de tudo isso como ensinamento. Não é? Então, amigos, eu agradeço a atenção de vocês nessa exposição, agradeço a casa dessa oportunidade
e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.